O Pleistoceno foi a época geológica iniciada há cerca de 2 milhões de anos e encerrada há 10 mil anos. Nesse período, animais gigantes habitavam o planeta Terra, a maioria deles extinta nos dias de hoje. Entender as causas do desaparecimento desses animais pode ser a saída para evitarmos o fim das espécies que temos atualmente ameaçadas. Uma das hipóteses, mais aceitas do desaparecimento dessa megafauna, é a mudança climática e tudo mais que aconteceu durante esse período pleistoceno. Tem uma porção de bibliografia que defende, uma porção de autores que defendem a extinção por meio das mudanças climáticas. Outros defendem a extinção por meio da caça, exorbitante, o que é chamado overkill, é uma caça exorbitante desses animais da megafauna. Aqui na América do Sul não tem evidências assim diretas de sítios de matança e tudo mais, como ocorre lá na América do Norte. Mas tem muitas evidências das mudanças climáticas. A vida na Terra está em constante evolução, como mostra esta sequência do filme Adaptação, do diretor americano Spike Jonze. Por que será que as savanas africanas ainda são habitadas por animais gigantes como os elefantes, que podem pesar até 5,5 toneladas, enquanto o maior mamífero da América do Sul é a anta, que chega a, no máximo, 300 quilos? A dúvida mobilizou o zoólogo Mário De Vivo, pesquisador ligado ao Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. O problema é que quando a gente olha no passado, não era assim. Há poucos milhares de anos atrás, nós tínhamos uma fauna que era diferente, não tinha os mesmos animais da África, mas era uma fauna equivalente em porte, quer dizer, nós tínhamos uma estrutura de paisagens parecida e uma estrutura de fauna parecida, embora com espécies distintas. Eu estou aqui ao lado dessa réplica da preguiça gigante só para mostrar como a megafauna da América do Sul era mega mesmo. Ó a diferença de tamanho. O zoólogo Mário De Vivo não aceitou a hipótese defendida por vários cientistas de que a espécie humana exterminou esses animais gigantes por meio da caça e coordenou uma pesquisa para tentar entender o que aconteceu. O que nós olhamos foi então uma multidão, uma imensidão de dados envolvendo desde a ecologia das plantas nos dias de hoje, tanto na África quanto na América do Sul. A gente olhou os dados de clima no passado, da África e da América do Sul e de hoje também. A gente olhou os dados de ecologia dos mamíferos que habitam nos dois lugares e olhamos os dados de paleontologia, olhamos os dados dos fósseis, o que os fósseis estavam dizendo. Mudanças climáticas registradas no planeta, com modificação no regime de chuvas e alteração da vegetação. Para o zoólogo, essa foi a causa da extinção da megafauna no continente americano. Durante os últimos 1.800.000 anos, que é o período quaternário, nós tivemos pelo menos 20 glaciações. Cada uma dessas glaciações significa que a Terra esfria e aumenta as calotas polares, o gelo aumenta no planeta. Isso diminui a quantidade de água circulante e, portanto, na parte tropical, que não é afetada pelo gelo, você tem uma diminuição da quantidade de chuva. Então, mas a cada uma dessas 20 glaciações correspondeu a um período de interglacial. E nesse interglacial você tem o retorno da umidade e retração do gelo. Quando você coloca muita chuva, as vegetações tropicais em geral respondem se adensando, colocando mais árvores uma perto da outra e sumindo então esse capim que está aqui. Para Mário De Vivo, áreas abertas como as savanas desapareceram porque foram cobertas pela vegetação tropical. Na América do Sul, isso impediu que os bichos tivessem onde se abrigar. Mas na África foi diferente. Os desertos se transformaram em savanas. Se começa a chover mais, você tem a transformação desses ambientes desérticos em savanas. Coisa que nós não tivemos aqui na América do Sul. Nós não tivemos o equivalente dessas áreas desérticas que se tornaram savanas e sustentaram toda uma fauna que hoje ainda permanece lá por causa disso. Elas tiveram para onde ir quando as savanas minguaram na parte mais tropical da África. Aqui não, os bichos não tiveram para onde ir, não havia espaço ecológico para eles manterem suas populações.
A gente fala muito em mudanças climáticas, em aquecimento global. Então vai ter novas mudanças na fauna? Os bichos que a gente vê hoje, talvez a gente não veja mais? Com certeza. Os animais, na verdade, nunca pararam de se modificar ao longo do tempo. No tempo de experiência humana, a gente não nota isso. Os nossos avós, para hoje, a gente não vai notar nada a respeito de mudança nos animais. Mas eles vêm mudando. E nada para essa mudança contínua da forma e da composição de espécies. Na verdade, se a gente pensar bem, a extinção é o destino final de todas as espécies do planeta. A Terra, sempre dinâmica e mutante, muda seu clima, muda os oceanos, muda os continentes e por diversas ocasiões, crises afetaram a Terra toda. Essas foram as extinções em massa. As extinções em massa são diferentes das extinções que ocorrem num continente ou que ocorrem numa grande região. As extinções em massa, elas são globais. Receitas para produzir grandes extinções são as mais variadas. Não sabemos com certeza o que aconteceu nos 5 episódios mais importantes. O que há são hipóteses. Hipóteses bastante seguras, mas ainda assim hipóteses. O que nos leva à quinta e mais conhecida das extinções. Ocorrida 65 milhões de anos atrás, ela acabou com o reinado dos dinossauros. A cratera de impacto que a causou já foi localizada e fica na península de Yucatán, no México. E quando será a próxima? Não é muito fácil encontrar fósseis no Brasil, porque nós tivemos uma história geológica complicada, não muito favorável. Passamos muito tempo no frio, né? Não tivemos muitos mares e oceanos aqui durante muito tempo, né? Que tivessem nos deixado fósseis. Então nós aprendemos a copiar. Professor Anelli escreveu sobre os mais populares dos animais extintos, os dinossauros. Ele e Felipe Elias publicaram 2 livros sobre os dinossauros que habitaram o Brasil. O registro fóssil ele quase sempre é bastante ingrato com o paleontólogo e com o paleoartista. Então a informação ela é sempre muito fragmentada e muito isolada. Então é muito importante, a gente precisa desenvolver um trabalho que é quase um trabalho forense, né, para você reunir as poucas informações, as poucas pistas e a partir delas você tentar contar uma história. Esse é um Dinodontosaurus e esse é um Scaphonyx, um rincossauro. Se foram. Nesse momento os dinossauros estavam nascendo, no Brasil e na Argentina. Esse aqui é um dos primeiros dinossauros que existiu, o Herrerasaurus, é lá da Argentina. Já era um predador, né? Como a gente pode ver. Este é o grande, maravilhoso e fóssil que representa uma coisa grandiosa dos dinossauros, que é o Archaeopteryx, do período Jurássico, mas não do Brasil, da Alemanha. E ele foi encontrado com evidências de penas. Essas marcas tênues aqui foram deixadas por penas. Então veja, é um animal que tinha pena, tinha uma asa, mas ainda tinha uma cauda. E se a gente olha aqui com bastante detalhe, você vai ver os dentinhos. Aqui estavam nascendo os dinossauros aves, lá no Jurássico da Europa. Aqui eles aprenderam a voar. Os dentinhos estão aqui bem Os dinossauros que descenderam desses dinossauros que aprenderam a voar foram os únicos que sobreviveram à grande extinção que acabou com quase todos os representantes da espécie, 65 milhões de anos atrás. Nós temos os dinossauros aí, né? Essas aves são dinossauros como todos aqueles que existem no nosso imaginário, né? E a evolução é capaz de fazer coisas incríveis, né? Transformou um dinossauro terópodo num beija-flor de 5 gramas, capaz de voar. Mas para uma espécie desaparecer, não é preciso uma grande catástrofe. Prova disso é a extinção da chamada megafauna, formada por grandes animais como o preguiça e o tatu gigantes, que desapareceram da Terra há cerca de 10 mil anos. Essa é a megafauna?
são animais de mais de 1 tonelada. Então, por exemplo, essa é a preguiça gigante, é o maior mamífero terrestre do mundo, né? Tem 6 a 7 metros de altura e é um representante sul-americano. A pesquisa do professor Francisco Bushman procura no Brasil resquícios das chamadas paleotocas, tocas construídas por animais da megafauna, especialmente os tatus e as preguiças gigantes. Conhecendo as tocas e a maneira como foram construídas, o pesquisador tem mais informações sobre os animais que viveram ali. Você vê pelas marcas que se o bicho tem um bracinho curtinho ou se o bicho tem um braço muito longo, então o desenho, o ângulo que as marcas fazem, permite então o tamanho do braço e a partir do tamanho do braço, o tamanho do organismo. Se ele tem 1 metro de largura, a toca vai ter 1,20 m. Então, pelo tamanho das tocas, a gente pode saber o tamanho dos organismos. Pelo número de tocas e pelo tamanho, a gente pode ter mais ou menos uma ideia. Aqui no sul, tem mais tatu gigante do que preguiça, enquanto que em Minas Gerais tem mais preguiça do que tatu gigante. Esse molde é da toca de uma preguiça gigante. Tem um bicho preguiça, só a mão tem 1,5 m. Só a mão da preguiça. E essa aqui é a garra do animal. Aqui a gente tem as marcas, um molde em silicone das marcas da parede, e eu vejo aqui então a ponta da unha da preguiça cavando. Aqui é o molde, aqui eu tenho então o contramolde. Os animais da megafauna eram mamíferos gigantes que se desenvolveram cerca de 40 milhões de anos atrás. Antes tinham dinossauros, então o mamífero ficava escondido, eram ratinhos, né? Ficavam escondidos por aí. E quando os dinossauros aparecem, tem um espaço vazio para eles ocuparem, tem liberdade para andar pela rua, né? Antes não podia. E eles começam a ter o primeiro gigantismo, foi no Oligoceno, mais ou menos 40 milhões de anos. Aí houve uma mudança da vegetação, de florestas passam a ser campos, então no Mioceno, há mais ou menos 30 milhões de anos, as florestas se reduzem e o campo expande, surgem cavalos, cervos, antílopes, começam a correr pelos campos. Isso é a primeira grande extinções dessa megafauna. Aí volta, entre aspas, normal, né? E no Pleistoceno eles voltam a crescer novamente. Então são ambientes estáveis, onde permite o crescimento. Um bicho muito grande, ninguém ataca. Então é vantagem para o animal crescer. Ao mesmo tempo, demanda muita energia. Você comer muita comida, muito material vegetal. Então você tem um clímax da vegetação para o animal poder crescer. O estudo coordenado por Francisco já mapeou 600 paleotocas no país, tanto de preguiças como de tatus gigantes. As últimas que eles encontraram estão no norte de Minas Gerais. E dentro dessas tocas tinha a área de repouso. A gente conseguiu identificar claramente a área de repouso desses bichos. Seriam estruturas elípticas, redondas, polidas. A preguiça gigante tem pelo, e esse pelo, polindo a rocha, de tanto morar no mesmo lugar, formou um local de repouso. Então a gente vê 2, 3 locais de repouso numa mesma toca, indicando então que as preguiças gigantes, pelo menos os milodontídeos, né, é um grupo de preguiças, viviam em colônias. Os pesquisadores estimam que as preguiças habitavam essas tocas por sucessivas gerações. Não foi um só bicho que fez aquilo, mas toda uma famílias, sucessivas ocupações para criar esse clã, né? Várias tocas muito próximas umas das outras. As preguiças gigantes desapareceram junto com toda a megafauna há cerca de 10 mil anos, numa extinção que ainda intriga os cientistas. O porquê que eles morreram há 10 mil anos é uma boa pergunta que nós continuamos estudando e ver se a gente descobre. O pesquisador Alex Ruby, do Instituto de Biociências da USP, atua na área de biologia evolutiva. Ele apresenta o quadro Notas da Semana e escolheu um artigo sobre a interação do homem com a megafauna na América do Sul. O artigo foi publicado em uma das revistas da Royal Society em novembro de 2013 por Richard Farinha e colaboradores. O interessante desse artigo é que ele é um assunto, a extinção dessa fauna pleistocênica é um assunto que vem sendo discutido há mais de 200 anos. Ele é relevante em 2 aspectos. Primeiro, eles sugerem evidência de interação entre o homem e a megafauna. Em outras palavras, que o homem caçou animais dessa fauna extinta. E a segunda é a antiguidade do achado deles. Em geral, aceita-se que a ocupação humana na América do Sul é em torno de 15 mil anos.
E eles estão alegando que essa ocupação ocorreu há 30 mil anos atrás. Então, é um salto na idade da ocupação humana. Esse salto indicaria que o homem conviveu com a megafauna por um longo período de tempo na região. As evidências diretas de interação entre homem e megafauna, ou seja, caça, são escassas, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, mas principalmente na América do Sul. Então, qualquer trabalho que evidencie ou se propõe a evidenciar que houve essa interação entre homem e megafauna tem mérito por si só.
povo da Selva de Pedra, tudo bom? Trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Fui brindado essa semana com esses artefatos aqui muito bonitos aqui, peculiares. São pontas de flecha muito antigas, tá? Feitas de uma pedra chamada sílex. Essas pontas de flecha aqui elas são encontradas há muitos anos já, principalmente por agricultores, né, aqui da região do Paraná. O pessoal da região interiorana de São Paulo também costuma encontrar bastante esse tipo de artefato aqui, de material. Isso aqui seria uma ponta de flecha um pouquinho maior, tá? Feita de sílex. A ponta dela está quebrada, provavelmente quando ela foi usada, né, o sílex devia ter algum defeito, alguma coisa, e ela se partiu. Mas é um trabalho muito elaborado, tá? Muito antigo. A datação carbono desse tipo de artefato aqui, feita através dos resíduos orgânicos, né? Tipo madeira, o resto de fogueira queimado próximo da onde isso aqui é encontrado. A datação carbono, né, deu por volta de 9.000 anos a idade desse tipo de material aqui. O que me deixou até surpreso, porque eu estimava que isso aqui devia ter por volta de uns 6.000 anos, o que é bem antigo também, mas consultando dados arqueológicos e o pessoal aí que trabalha com arqueologia, a datação é essa mesmo, 9.000 anos atrás. Então isso aqui é predominante principalmente aqui do sul do mundo, né? Aqui da região do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E pertencia, através das pesquisas arqueológicas, aí foi descoberto que isso aqui pertencia a grupos de caçadores, coletores e pescadores, e predominantemente de uma cultura chamada cultura umbu. A cultura umbu de caçadores, coletores e pescadores confeccionava esse tipo de ponta de flecha aqui, tinha ponta de lança também, que é bem maior, e isso aqui para ser amarrado, né, fixado em uma flecha, né, para ser disparado depois com um arco. E há uma diferença clássica, tá, entre as pontas de flecha encontradas no Paraná e na região de São Paulo. O pedúnculo, que é essa parte do fundo aqui, os arqueólogos classificam como pedúnculo, essa parte de trás aqui, ó, da flecha. Há uma diferença clássica entre as pontas de flecha encontradas em São Paulo e aqui no Paraná. Lá em São Paulo, isso aqui é como se fosse um Vzinho aqui atrás, aqui, ó. E aqui no Paraná, predominantemente esse rabo de peixe, como os arqueólogos chamam, tá? Essa parte de trás aqui, como se fosse um rabo de peixe. Então tá aqui mais uma curiosidade aqui de sobrevivência, né? Nesse caso, sobrevivência muito antiga, né? Assim como os índios de hoje fazem pontas de flecha, só que predominantemente de madeira, né? E passam a ponta dessa flecha nas costas daquele sapo venenoso, conhecido como sapo ou rã da ponta de flecha, né? Aquele dendrobata colorido, aquele sapinho colorido, absurdamente venenoso, tá? Provavelmente já se sabe que os povos antigos possivelmente faziam isso também com esse tipo de ponta. O veneno desse tipo de sapinho colorido, né, ele é tão poderoso que se você passar a ponta o indígena passa a ponta de uma flecha nas costas daquele sapinho e guarda essa flecha, 1 ano depois esse veneno está ativo ainda. Só para que a gente tenha uma noção do quão poderoso é a toxina. Tá? Então tá aqui uma curiosidade de sobrevivência, tá? É um trabalho bem elaborado, não é tão simples de ser feito porque você precisaria ir lascando, né, as bordas desse sílex para que ele tomasse esse formato aqui. É absurdamente cortante, tá? Ele corta bastante. Isso aqui se eu passar o dedo forte aqui eu vou me machucar, vou me cortar. E é um trabalho muito bonito. E para quem gosta de sobrevivência, da parte arqueológica também, tá aqui uma curiosidade.
O interessante é que ela quebra facilmente. A minha pesquisa atualmente é sobre pontas bifaciais, também comumente conhecidas como pontas de flecha, feitas em pedra pelos grupos pré-históricos brasileiros. Elas são encontradas principalmente desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Os arqueólogos chamam essa cultura que faz pontas de flecha de tradição umbu. Até então, não se deu devido valor à possível diversidade dessas pontas de flecha. E por que essa diversidade é importante? É que não dá para considerar que os grupos ficaram fazendo durante 10 mil anos as mesmas pontas. As culturas mudam ao longo do tempo, isso é natural. O que aconteceu com esses grupos que faziam essas pontas na região de Rio Claro há 13 mil anos, 10 mil anos, na verdade ninguém sabe. Então, temos que trabalhar com o que temos, do que sobrou desses grupos pretéritos, e que é basicamente os locais onde eles moravam e o que eles deixaram nesses locais. E isso são os sítios arqueológicos. A nossa pesquisa foi praticamente aproveitar a lateral da escavação feita nos anos 80 e só raspar ela. Então essa lasquinha aqui, está aparecendo no perfil, ela é representante do nível arqueológico, que na verdade não passa muito disso aqui, são uns 30 centímetros mais ou menos de material arqueológico aparecendo. Nós estamos tentando datar esse sítio. Então, como o material arqueológico está numa área restrita, a gente acredita que seja um único evento de ocupação que facilitaria dar uma idade para as pontas. Aqui no rio tem muito cascalho, né? E não é muito comum aqui na região você ter tanto cascalho assim. E esse cascalho é composto de basalto e sílex. Por exemplo, esse pedaço de sílex que a gente encontrou aqui nessa cascalheira, ele é perfeito para fazer aquelas pontas. Muitas das pontas que tem na coleção do seu João Boer são feitas desse sílex preto aqui. Essa coleção do senhor João Boer, e o importante nessa coleção é que ela vem praticamente toda de um mesmo sítio arqueológico, que é o sítio Alice Boer. Bonito isso aqui. Aí tem o serrilhado, né? Bem feita, né? Aí quando tínhamos 10, 12 anos, encontrava as peças nas enxurradas. A gente ia catando e
trazia para o quartel Martim. Então ele falou que lá era a oficina do Zinho. E podia ser, acho, né? Encontrava bastante peça. Mas achava mais quando eu dava aquela chuva, lavava a terra. Então aqui nessa prateleira nós temos todas as pontas que foram objeto de estudo do meu projeto, né? São mais de 100 pontas, mostrando aí uma grande variabilidade, né? Tanto no tamanho quanto na forma das pontas. Mas o que os nossos resultados, por enquanto, apontam é que São Paulo é radicalmente diferente do que se encontra no sul. As pontas de São Paulo têm um pedúnculo afilado, que lembra como se fosse uma letra V, ao passo que as pontas dos estados do sul, nessas pontas ocorre o predomínio de pedúnculos bifurcados, que lembram um rabo de peixe. E, portanto, essas pontas de São Paulo elas não podem ser consideradas como fazendo parte da tradição umbu. Vemos que existem pontas com um tamanho muito pequeno e que sugere que elas só seriam pontas úteis se fossem atiradas usando o arco. Então, essa também é uma descoberta da minha pesquisa, que é importante no sentido de apontar novos caminhos para se pensar quando que essas tecnologias de arco e flecha, de lançador, quando que elas foram introduzidas na América do Sul. Porque, ao que tudo indica, na América do Sul isso é inventado muito antes do que na América do Norte.